naturalmente são deixados pelos diversos especialistas que têm passado aqui no programa Qualidade de Vida. Para esta edição não será diferente, contamos com o psicólogo Elias Mundlane, ele que poderá dar o seu parecer em torno do tema que estará a ser aqui discutido. Mas para já, primeiro é importante, vou saudar o nosso convidado, psicólogo, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Qualidade de Vida, é um prazer sempre estar consigo. Bom dia, Letícia. Talvez deixe já dizer que estás linda e saudar os queridos internautas que estão ligados a este programa, dizer que estou aqui para juntos conversarmos em torno deste grande tema, principalmente nesta época em que nós nos encontramos exatamente no final do ano, ou seja, no último mês do ano. Certo, e a princípio quando se fala de metas, como na verdade podemos identificar se uma meta foi irrealista? Bom, uma das formas que nós podemos identificar se uma meta foi irrealista é quando formos a fazer aquilo que é a análise daquilo que nós passamos, ou seja, quando nós fazemos uma análise, as probabilidades de nós percebermos aquilo que são os erros, avaliarmos os erros, é quando nós podemos perceber, afinal de contas, o que se passou, o que talvez eu executei mal, o que faltou nessa execução dessas etapas, porque quando estabelecemos algumas metas, há que se olhar pelo processo pelo qual nós teremos de passar para o alcance dos resultados pretendidos ou perspectivados. Então, em algum momento nós acabamos traçando algum processo, algumas etapas em que muitas das vezes nós acabamos não executando como deve ser. Então, acaba surgindo alguns erros, e na base desses erros que nós podemos tentar analisar, buscar compreender o que poderá ter acontecido. Certo, no meio disso tudo surge uma questão, será que existem metas difíceis e em algum momento impossíveis de serem alcançadas as metas, assim que é? Bom, eu creio que não existem metas difíceis, muito menos aquelas que nós não podemos alcançar. Porque se eu pretendo alcançar algum êxito, primeiro eu tenho que ter aquilo, se eu pretendo alcançar algum êxito, eu tenho que sentar, elaborar, fazer um cronograma, se calhar, de aquilo que são os passos que eu vou seguir. Não? Então, se mediante aqueles passos que eu vou seguir, eu tenho que desenhar algumas estratégias, desenhar alguns objetivos, não objetivos gerais, porque eu já tenho um objetivo geral, mas existem alguns objetivos específicos, mais pequenos e específicos por cada processo que eu vou passar por ele. Então, é a partir daí que será possível alcançar, por mais que seja um sonho grande, entre aspas, talvez para algumas pessoas, mas se nós sentarmos, elaborarmos como deve ser e optamos por seguir todos os passos, como também buscar o apoio de algumas pessoas, é possível se alcançar. Então, não existe nenhuma meta que não seja alcançada. Certo, todas as metas são possíveis de serem alcançadas, mas agora a grande questão é como alcançar os objetivos ou as metas traçadas. Bom, como dizia, o primeiro passo é você fazer aquilo, escolher aquilo que tu queres, aquilo que tu pretendes. Então, depois de tu escolheres, nós hoje em dia já fazemos aquilo que nós chamamos de cronograma dos passos ou making plans, é uma coisa que nós chamamos de fazendo planos. Então, nós sentamos com a pessoa que está interessada em alcançar um determinado objetivo. Então, nós colocamos tudo aquilo que é o processo pelo qual essa pessoa deve passar por os processos. Então, nós trabalhamos no sentido de nós compreendermos até que ponto é viável, quais são os recursos que podem ser necessários. Porque muitas das vezes nós acabamos traçando alguns objetivos, mas nós não olhamos por aquilo que são os recursos, por aquilo que são os apoios. Então, se calhar pode vir a ser necessário alguma etapa, haver necessidade de ter algum apoio financeiro. Nós não olhamos por essa questão. Se calhar pode haver uma necessidade de ter um apoio de um mentor, e nós não olhamos para essa situação. Porque em algum momento, quando nós pretendemos alcançar algumas metas, acabamos ficando frustrados no decorrer do processo. Então, se calhar precisarás de um mentor, mas você não pensou naquele momento. Então, em algum momento, pensar incluir um mentor pode ser viável, de modo a que tu esteja sempre motivado. Então, porque em algum momento no processo, tu podes sentir um bocadinho deprimido, frustrado com o processo pelo qual estás a passar naquele momento, mas para o alcance. E fazendo com que em algum momento tu acabes desistindo, não é, daquilo que era o processo pelo qual tu estavas a trabalhar para o alcance de tal. Certo, fala aqui de um aspecto muito importante, a questão mesmo da mentoria. Como não cair no erro de algum momento fazer uma má escolha de um mentor?
Bom, uma das coisas que nós devemos fazer é buscar, se calhar, pessoas que já trabalharam com o mesmo assunto. Trabalhar com o mesmo assunto. Porque eu acredito que quase tudo aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós traçamos, ou aquilo que nós perspectivamos, alguém já passou de lá, ou alguém já alcançou por aquilo. Então, uma das coisas é buscar estudar quem já passou por aquilo, quem está naquele nível em que eu quero chegar, e talvez, se calhar, falar com aquela pessoa. Então, se não for possível, falar com um mentor que, se calhar, tem trabalhado com as pessoas no sentido de alcance dos mesmos objetivos que eu pretendo alcançar. Então, é um bocadinho mais fácil quando nós acabamos adotando esse tipo de meio. Falar com uma pessoa que já está naquele nível que nós pretendemos alcançar, ou falar com uma pessoa que já está a trabalhar na mentoria de acordo com aquilo que eu quero alcançar. Então, em algum momento nós acabamos não olhando para esses aspectos, porque se calhar tem uma organização, então lá eu trabalho com padeiros, né? Existem padeiros, então em algum momento eu vou buscar um mentor. Então, que tipo de mentor eu vou buscar para essas pessoas? Que tipo de mentor eu vou buscar para essas pessoas? Então, essas pessoas precisam do mentor mais para trabalhar aquilo que são as suas emoções, mais aquilo que são... Porque em algum momento eles podem se sentir frustrados. Então, o que eles querem é mais ser motivados. Então, a necessidade de nós buscarmos compreender qual é o tipo de mentor que eu estou a precisar para o alcance dos meus objetivos. Certo, muito obrigada, Elias, aqui pela explanação. Falando nisso, acabei recordando-me do grande Mata, o nosso colega aqui, que um dia perguntava-me: Letícia, que tal, qual é a avaliação que faz do ano? Letícia, você tem mentor na sua vida? Na verdade, a partir daí percebi que, na verdade, temos que fazer essa autorreflexão e buscarmos sempre alguém que nos inspira, que nos levanta acima de tudo. Porque qualidade de vida sempre busca informações essenciais para si. Este momento vamos acompanhar uma nota descritiva assim, que é que preparamos para si nesta manhã da quinta-feira, mesmo em torno do tema que está aqui a ser debatido. Fica aí e até já. Como lidar com metas não alcançadas? Num mundo cada vez mais acelerado e competitivo, lidar com metas não alcançadas tornou-se uma experiência comum e emocionalmente desafiadora para muitas pessoas. Psicólogos destacam que o fracasso, embora desconfortável, faz parte do processo de crescimento e pode ser uma oportunidade de reavaliação. Quando o objetivo não é atingido, o primeiro passo é evitar a autocobrança excessiva. Profissionais recomendam que a pessoa reconheça o esforço realizado e analise o contexto. Quais foram os obstáculos? Que fatores externos influenciaram e quais ajustes são possíveis para o futuro? Essa reflexão reduz a sensação de frustração e ajuda a transformar o erro em aprendizado. Outra orientação é praticar a autocompaixão, uma habilidade emocional que consiste em tratar a si mesmo com a mesma compreensão que teria por um amigo. Estudos mostram que pessoas autocompassivas lidam melhor com pressões internas e retomam suas metas com mais equilíbrio. Especialistas concluem que metas são importantes para organizar a motivação, mas elas precisam ser realistas e flexíveis. A chave é entender que não alcançar um objetivo não define o valor de ninguém, apenas indica que é hora de replanejar e seguir em frente com mais clareza e maturidade. Certo, e estamos de volta para darmos a continuidade mesmo ao tema que está a ser debatido aqui no programa Qualidade de Vida. Esperamos nós que essa transmissão possa chegar a si da melhor forma possível e em perfeitas condições. Estamos em conversa com o psicólogo Elias Mundlane, que está a dar o seu parecer em torno mesmo do tema. Mas agora, psicólogo, temos a questão mesmo das metas não alcançadas, que é o tema central, mas agora, por que é que muitas pessoas têm tido dificuldade em lidar com metas não alcançadas? Bom, o que acontece é que no final, quando nós traçamos alguns objetivos, o que nós perspectivamos é o alcance dos mesmos. Então, em algum momento, quando nós passamos por algumas dificuldades e no final nós acabamos não alcançando aquilo que são as metas ou aquilo que nós havíamos
perspectivado, acabamos já caindo já em frustração. Então, por isso que em algum momento nós acabamos desistindo de buscar alguns outros meios ou reavaliar o processo o qual nós passamos por ele. Porque se calhar fizemos algo de errado, como dizia, se calhar nós não buscamos um apoio financeiro, quando se calhar era necessário. E nós não podemos nos preparar a tempo, e isso em algum momento acabou sendo necessário ao longo do percurso. Então, o que faz com que em algum momento as pessoas acabem desistindo porque acabam ficando deprimidas, e acabam ficando frustradas, e acabam ficando, digo, traumatizadas, entre aspas, porque em algum momento, digo traumatizadas porque elas já em algum momento acabam desistindo daquilo, acabam desistindo. Certo, e que estratégias, na verdade, podem ser usadas neste momento em que o fracasso tende a ser o sentimento de fracasso tende a ser mais predominante? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar que nós passamos por um processo assim, nós perspectivávamos alcançar algum tipo de meta assim, mas não pôde ser possível. Então, é a necessidade de nós aceitarmos. Então, depois de nós aceitarmos, vamos avaliar aquilo que são os passos os quais nós podemos passar por eles. Então, avaliar aquilo que são os erros que nós obtemos durante o processo. Depois de nós obtermos os erros, quando nós já vamos fazer aquilo, criar já novas estratégias. Então, criar novas estratégias mediante a avaliação dos erros que eu tive no passado. Não é? Para que eu não possa errar novamente. Então, vou criar novas estratégias, vou criar um novo plano. Então, de seguida, vou buscar apoio. Não é? Então, vou avaliar tudo, vou criar estratégia, vou buscar apoio. E no final já temos aquilo que é o alcance dos resultados. Então, para dizer que, em suma, a primeira coisa que nós devemos fazer é aceitar que não foi possível, né, alcançar aquilo que são as metas que nós estabelecemos ao longo do ano, ou ao longo do processo qual nós estabelecemos. Certo. Uma questão provocativa mesmo. Será que o ambiente em que nós estamos inseridos em algum momento acaba sendo um entrave para o alcance das metas? Bom, de certa forma, sim, o ambiente acaba sendo sim, um dos principais fatores, não é, que faz com que nós acabamos não conseguindo alcançar as nossas metas. Porque darei um exemplo, se calhar, no meio social em que eu estou. Se calhar eu brinco com amigos em que estão toda hora a beber, estão toda hora a dar voltas de lá para cá. Enquanto o meu objetivo esse ano é terminar a minha monografia. Então eu sei que em algum momento, ao longo da semana, eu tenho alguns dias estabelecidos, tenho horários estabelecidos para sentar e pegar no meu computador, estudar alguma coisa para fazer a minha monografia. Então, em algum momento, esta questão da influência social pode acabar surtindo efeito, porque mais do que eu ficar naquele meu tempinho que eu estabeleci para fazer a minha monografia, em algum momento eu acabo saindo para me encontrar com os meus amigos. Eles acabam me ligando, eu saio. Então, em algum momento, esta questão da influência social acaba funcionando, porque imagina que eles também não estejam nas mesmas situações, porque se calhar se os meus amigos estivessem nas mesmas situações de serem estudantes, seria mais fácil, porque estaremos num ambiente em que todos nós somos estudiosos. Não? Então, para dizer que essa questão do ambiente social acaba se influenciando, porque temos caminhos que divergem. Então, daí que essa necessidade de nós talvez chamar a atenção, escolhermos bem as nossas amizades, mediante a situação em qual nos encontramos, ou se calhar mediante os objetivos que nós pretendemos alcançar. Mas não no sentido de aproveitar, quando falo dos objetivos que nós pretendemos alcançar, porque digo isso porque há algumas pessoas que buscam sim algumas amizades porque têm alguns objetivos que pretendem alcançar e em algum momento acabam passando a perna, acabam fazendo alguma maldade com essa mesma pessoa com uma forma de querer alavancar a sua vida ou conseguir uma determinada vantagem. Certo, querido internauta, isso foi mais uma dica importante, sim, tentar perceber em que meio está mesmo inserido e como é que esse meio em algum momento serve como um gatilho para o seu crescimento. O psicólogo falava aqui de uma questão muito importante, a questão de passar a perna. Atualmente debate-se a questão dos networking. Já quem diga que não, se eu vou para ali em algum momento eu estarei a ser interesseiro. Será isto?
Não estará a ser interesseiro, porque se eu estabeleci, como dizia, estabeleci metas, tenho um objetivo, então tenho passos. Então, se calhar, o passo que está lá na sequência é buscar por esse tipo de apoio. Então, em algum momento eu tenho que fazer isso para poder alcançar aquilo que são os meus objetivos, que eu perspectivei. Mas, no entanto, é aquela questão de as pessoas fazerem mal, não é? Então, não fazerem como deve ser. Então, se calhar é isso que em algum momento acaba colocando algumas questões. Certo, é importante, na verdade, sermos estratégicos e, acima de tudo, optarmos por uma conduta aceitável e moralmente também aceitável dentro dos padrões pré-estabelecidos. Em algum momento, o sucesso vai requerer de nós em que possamos ser pessoas atrevidas. No entanto, esse atrevimento tem que ter metas, tem que ter limites, na verdade. Olhar sempre para o bem, o meu bem pessoal, assim como para o bem da pessoa que está ao meu lado. Agora, como reverter a situação, como reescrever as metas para o ano que já se segue? Bom, uma das formas que nós podemos usar é buscar o apoio. Não é? Porque se em algum momento nós não conseguimos, há que nós pudermos ter essa necessidade de nós buscarmos o apoio, se calhar da pessoa que já passou por aquilo. Porque em algum momento, se nós buscarmos o apoio da pessoa que já passou por aquilo, que já está naquela situação que nós queríamos alcançar, então as probabilidades de nós sentirmos mais motivados são maiores. Porque lá nós poderemos, se calhar, buscar compreender mais um bocadinho sobre o processo pelo qual nós precisamos passar. Porque não basta só querer alcançar um determinado objetivo, uma determinada meta, mas sem que necessariamente tenha buscado, se calhar, a pessoa que já passou por aquilo. Então, é uma das coisas que nós podemos fazer. Buscar alguém que já passou por aquilo, buscar compreender como é que eu também posso fazer para chegar naquela situação em qual a pessoa já está. Porque uma das coisas que tem acontecido é que nós, hoje em dia, nós sabemos que quase tudo aquilo que nós queremos fazer, em algum momento existe alguém que já fez. Então, nós acabamos acabamos hesitando assim, que é de buscar apoio das pessoas que já passaram por aquilo. Enquanto, se calhar, existem muitas pessoas que podem nos ajudar, falando daquilo que são as suas experiências, sentando conosco, traçando aquilo que são os planos para o alcance dos meus objetivos. Uma outra coisa que nós podemos fazer talvez é buscar um profissional que talvez possa nos ajudar a criar, chamamos de cronograma, criar um plano, criar as etapas, criar os processos pelo qual essa pessoa deve passar por eles. É daí que ela vai poder compreender tudo aquilo que será necessário durante o processo, para que em algum momento ele não fique alarmado caso surja alguma coisa que talvez ela não estava preparada no processo, durante o processo. Certo, falando mesmo em situações que surgem, os imprevistos, na verdade, qual é o momento, ou seja, existe e naturalmente que quando isso acontece há um abalo emocional, e diante dessas circunstâncias, qual é o momento que na verdade pode sugerir que o indivíduo consulte um profissional de saúde emocional? Bom, eu quero acreditar mesmo que seja bem antes do início ou bem antes mesmo da execução do processo que essa pessoa deve passar. Porque se eu primeiro procuro um profissional para me preparar psicologicamente, para caso aconteça algo de errado durante o processo, eu já esteja preparado psicologicamente. Porque em algum momento esta falta de informação acaba fazendo com que nós acabamos ficando mal. Então, esta questão, essa necessidade mesmo de buscar um profissional bem antes da execução dos planos, bem antes daquilo que é o processo do alcance dos objetivos. Então, esta questão de procurar um profissional é necessário antes, para que nós estejamos preparados para o que vai vir durante o processo, para que a gente em algum momento não se sinta frustrado, para que a gente em algum momento não se sinta desmotivado e acabe desistindo de fazer aquilo ao alcance das nossas metas, porque em algum momento acontece isso, durante o processo eu acabo desistindo, mas se calhar se eu busquei um profissional bem antes, eu já estarei preparado. Este profissional também pode me acompanhar durante este processo para me motivar. Então, tudo que é de errado que acontece em algum momento, eu posso ir falar sempre com ele, de modo que ele consiga me transmitir aquilo que é me motivar, não é? Então,
essa necessidade mesmo de buscar um profissional antes, no processo e depois, não é, do alcance dos objetivos, porque aquela situação de se calhar eu não consegui alcançar os meus objetivos. Então, essa necessidade de buscar também um profissional para que esta frustração não acabe trazendo alguns problemas irreversíveis àquilo que é a minha saúde mental, porque temos aquela questão da depressão. Temos a questão da depressão, temos a questão do suicídio. Então, em algum momento, essas pessoas acabam ficando frustradas, acabam entrando em depressão. Algumas instâncias acabam se suicidando porque não conseguiu alcançar os objetivos. Se calhar esse objetivo era fazer feliz uma determinada pessoa e acabaram se separando e acabou usando o suicídio como uma forma de resolver o seu problema. Então decidiu tirar a sua própria vida. Então essa necessidade de buscar sempre um profissional antes, no processo e depois do alcance das metas ou não o alcance das metas. Certo. É sim um aspecto muito importante, a questão de respeitar. Eu tenho dito sempre que é importante respeitar os diferentes profissionais nas suas áreas de atuação. Os profissionais também da saúde mental, é importante lhes dar o devido papel na nossa vida, a devida importância também, deixar que eles possam atuar da melhor forma possível, porque tudo isso mesmo é em torno da nossa saúde e bem-estar. Essas alturas somos convidados para conferirmos mais um curtíssimo intervalo aqui no programa Qualidade de Vida. Lembre-se, estamos na 4ª edição para esta semana e queremos agradecer imensamente também aos nossos parceiros Água Pristina, assim como ao Grupo EGUM. Estamos a falar sobre a questão relacionada à saúde emocional, como lidar com metas não alcançadas durante o ano. Para já nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos muito em breve. Não sai daí e até já. Eu, Gina Sambo, desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Estamos aqui na Escola Secundária Manhanga, onde vamos sim trazer criatividades e mostrar alguns dos nossos talentosos, não é? E esses meninos são naturalmente estudantes. Sabes cantar? Tens alguma música? Não. Um pouco que tu sabes, podes cantar para nós? Eu tive uma amiga muito bonita que dizia que me amava, era carinhosa, tudo bem. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado, ok? Sakane diz que sabe fazer beatbox, atenção! Esse é um talento incrível. Queremos ouvir um bocadinho, vai. 3, 2, 1. Ouro no pescoço, como o bugu nas costas. Camisa do time, eu pico que ela gosta. A novinha vai querendo, ela passa, ela fica olhando. Do pico arabiano, a novinha fica no CT. Que papai tá te aguardando a nota aí. E vai tomando, vai tomando. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extra Mind. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Não estudaram o homem africano nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13h, aqui na TV Extra Mind.
Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactus é maninga nice. Chamo-me Elizabeth Mena Chauk, digo Feliz de Natal, prospero ano novo, nada em excessos, oramos sem cessar. Certo, e nós já estamos de volta para a nossa terceira e última hora do nosso programa, quarta edição para esta semana, dia 4 de dezembro, para o ano de 2025. Edição esta que estamos a falar sobre a questão mesmo relacionada à saúde emocional, como lidar com metas não alcançadas. E bem antes, no segundo bloco, já interagi aqui com os meus colegas e em algum momento tentavam descrever como é que foi a questão mesmo das metas, será que conseguiram alcançar ou não? Em algum momento apontavam alguns motivos de foro externo. A questão é, psicólogo, como lidar com algumas metas não alcançadas, no entanto, com motivações externas? Bom, se calhar o primeiro passo é dizer que precisamos ser gentis conosco, precisamos ser pacientes, não? Precisamos ser pacientes porque lidar com metas não alcançadas não é uma tarefa fácil. Se calhar também dizer que precisamos saber como lidar em questões de frustração, porque em algum momento nós podemos nos sentir frustrados durante o processo ou mesmo depois do processo pelo qual nós passamos. Não é? Então essa necessidade de nós sermos, não nos apontarmos, porque em algum momento nós acabamos nos autocriticando por aquilo que nós passamos, porque acabamos achando que nós fomos as pessoas pelo qual contribuímos para que tudo aquilo não ocorresse, mas é que na verdade nem tudo está no nosso controle. Porque se eu em algum momento acredito que nem tudo está no meu controle, as probabilidades de eu em algum momento me levantar e sentir-me motivado e continuar serão maiores. Então essa necessidade de nós podemos compreender estes aspectos, estes pequenos aspectos. Certo, e em algum momento temos a questão da comparação, até que ponto a comparação pode ser um gatilho para o nosso crescimento e, em algum momento, para o nosso fracasso? Bom, a questão da comparação é uma coisa que tem se notado muito, principalmente na nossa sociedade moçambicana, e que, em algum momento, faz com que algumas pessoas, né, entre aspas, acabem optando por alguns caminhos que não são desejáveis. Então, em algum momento, essa particularidade que acaba fazendo com que nós acabemos não conseguindo ou não conseguimos lidar assim que com aquilo que são as nossas frustrações. Porque se eu almejo alcançar um determinado objetivo, eu tenho que seguir aquilo que são os padrões. Eu sei que estou numa sociedade que tem regras, tem princípios. Então, essa sociedade é norteada por normas, regras e princípios. Então, eu, enquanto cidadão moçambicano, eu tenho que zelar por aquilo. Então, se eu pretendo alcançar, talvez ter, no final do ano, eu quero ter um RATS. Então, que é necessário trabalhar. Então, em algum momento, há pessoas que não olham para nesse sentido. Então, o trabalhar seria para eles, se calhar, roubar algum tipo de valor monetário ou roubar o próprio carro, como uma forma de alcançar aquilo que são as suas metas. Certo, em algum momento, para nós olharmos para as metas, olhamos para o alcance, olhamos muito mais para as metas mais grandes. Já falava aqui do exemplo de comprar um RATS.
em algum momento disse que ter um carro e um luxo, no entanto, para outros é uma questão mesmo de necessidade. Para alguém, em algum momento que seja uma meta mais grande, no entanto, tem as pequenas metas e que em algum momento acaba não reconhecendo essas metas. Qual é o impacto que isso tem para a nossa saúde emocional quando nós desvalorizamos as pequenas conquistas? Bom, se calhar, primeiramente, salientar que nós devemos ter em consideração o tipo de meta que nós pretendemos. Porque há metas, chamamos de metas a curto prazo, tem metas a longo prazo. Então, quando falamos de metas a curto prazo, estamos a falar de metas que não necessariamente levam um ano, se calhar levam uns 6 meses ou menos que isso, ou até mesmo 9 meses e tal. Então, quando falamos de metas a longo prazo, estamos a falar de possíveis metas ao qual o tempo mínimo será de um ano. Então, para dizer que o valor será de um ano pendiente. Então, há necessidade de nós sentarmos, criarmos aquilo que são os nossos objetivos, aquilo que são os nossos caminhos, o qual nós precisamos passar por eles, tendo em consideração aquilo que é o tipo, não é? O tipo de meta que nós poderíamos estabelecer naquele momento, porque o que acontece é que nós, em algum momento, nós pretendemos alcançar algum tipo de meta. Se calhar é um tipo de meta que levará um bocadinho de mais tempo, mas nós traçamos metas mediante a um curto tempo, para dizer que nós andamos segundo a meta do curto prazo, enquanto se calhar requer mais tempo. E nós acabamos traçando alguns caminhos que não levam exatamente o tempo essencial. Não, então é por isso que em algum momento acabamos adquirindo alguns problemas, não é? Acaba nos frustrando, acabamos tendo alguns problemas a nível da nossa saúde mental, porque nós perspectivávamos ter talvez um carro este ano, mas é que na verdade o trabalho que eu estou a ter neste momento não me dá não me dá remuneração suficiente para que eu possa ter um carro no final do ano. Se calhar precisará de mais tempo, mas eu não sentei, calculei quanto é que eu poderia guardar durante o ano para que eu possa ter este mesmo carro. E se calhar mesmo juntando todo o meu salário durante todo o ano seria possível. Então, em algum momento nós acabamos falhando nesta questão da elaboração do próprio plano que nós queremos passar para o alcance das nossas metas. E, consequentemente, acabamos sim tendo alguns problemas a nível da nossa saúde mental, como o caso da depressão, como o caso das ansiedades, como o caso de alguns traumas, porque em algum momento as pessoas acabam já desistindo, não querer mais seguir aquilo que eram os seus sonhos. Se calhar era um determinado sonho, acabam desistindo e optando por outras coisas. Certo, em parte já destacamos a questão mesmo de termos disciplina nos nossos ou nas nossas metas, porque em algum momento nós traçamos metas brilhantes, no entanto a falta de disciplina acaba aqui sendo um entrave muito grande para atingirmos aquelas que são as nossas metas. É momento sim de o querido internauta fazer uma introspeção, tentar perceber onde é que falhou e como é que na verdade pode reiniciar. 2026 já vem aí, no entanto, é que termos metas. Em algum momento o psicólogo já dizia que temos que estabelecer o prazo dessas metas, olharmos para os prazos e em algum momento olharmos o que está à nossa disposição para nós alcançarmos essas metas. Nós já vamos à reta final da nossa conversa e como é que nós podemos, na verdade, voltarmos a ter uma motivação, quer seja intrínseca ou seja a que vem do exterior. Bom, se calhar dizer que, no modo geral, precisamos ser pacientes. Precisamos ser pacientes, não é fácil lidar com metas não alcançadas. E há necessidade também de algum momento nós sermos gentis com nós mesmos, porque se nós não somos gentis com nós mesmos, as probabilidades de nós não voltarmos a levantar são maiores. Então, a necessidade de nós compreendermos esses dois aspectos para que possamos nos levantarmos e, se calhar, também buscar sempre o apoio da pessoa que já passou por aquilo. Se calhar buscar o apoio sempre buscar um apoio de modo a que haja sempre motivação e nós